pessoas que gostam assim dos livros. Acho que o contingente de pessoas sem ética no mundo dos livros é bem menor do que nas outras áreas, porque o livro é um símbolo daquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa memória, aquilo que a gente tem de mais delicado, que é a nossa poesia, independente do estilo em que se escreva. O livro é sempre um objeto poético, um objeto que traz à cena a presença e o sentido da nossa existência. Então, eu sou Márcia Tiburi, sou professora de filosofia, escrevi alguns livros de filosofia, tais como Filosofia em Comum, Filosofia Brincante, Filosofia Prática, Olho de Vidro, Como Conversar com Fascista, e esse último que se chama Ridículo Político. Mas esse livro aqui é uma coisa que eu senti que era urgente de falar, como era urgente colocar em cena o Como Conversar com Fascista. E muito numa obrigação de professora de filosofia mesmo, que é tentar ajudar as pessoas a olharem para mais longe. Só isso, olhar melhor. Assim, se a gente puder melhorar o nosso olhar, melhorar o nosso pensamento, nossa afetividade, se a gente puder melhorar nossa experiência uns com os outros, se nós pudermos melhorar nossa condição de primatas, acho que a gente vai bem. E aí eu me sinto nessa obrigação. Eu dei aula de estética a vida inteira, gente. Então, esse é um livro para discutir as questões estéticas da política, ou seja, o péssimo teatro da política contemporânea, que é o teatro da enganação. O maior canastrão é o cara que faz o maior sucesso, digamos, hoje, diante desses telespectadores eleitores, né? E é a mesma questão que está lá no Olho de Vidro, em que eu fico pensando a subjetividade do telespectador. Quem é essa pessoa que se transformou numa múmia na frente da televisão? E aqui eu estou tentando pensar quem são essas pessoas que fazem esse jogo entre o cínico e o otário, que se engambelam aí nesse círculo cínico, e que, enfim, compõem, né, a cena e a plateia, né, a encenação, e aquele que dá valor a essa encenação. Eu observo que as pessoas têm se desinteressado cada vez mais da questão política. E isso é um erro das pessoas, mas é, ao mesmo tempo, um acerto do sistema econômico, que é o capitalismo, e que, na sua fase neoliberal, que é essa que a gente está vivendo nesse momento exato, precisa da aniquilação da reflexão sobre política e, inclusive, das práticas sobre política. Então, os meios de comunicação, os discursos, eles fazem um trabalho simbólico para que as pessoas deixem de se interessar por política, para que elas considerem que política é um assunto ruim e, ao mesmo tempo, uma prática corrupta, uma prática que só leva à desgraça de cada um. É um erro porque não existe sociedade sem política. Não é possível viver fora da política. Nós somos naturalmente, dá para dizer assim, entre aspas, claro, porque nós construímos isso, naturalmente nós somos seres políticos. E quem não souber disso será comandado pelos saberes e pelos interesses, pelas verdades que são plantadas e construídas por quem se interessa por isso. Seria muito bacana, portanto, que cada pessoa se envolvesse com um conhecimento e as práticas, tanto os saberes quanto as éticas relacionadas à política, para que elas não fossem simplesmente comandadas por aqueles que, enfim, de uma maneira ou de outra, estão interessados nisso. Porque se a gente não faz um esforço com a linguagem, nós somos devorados pelo nada. E quem está sendo devorado pelo nada se identifica com quem já foi devorado pelo nada. Então, você aprende a gostar de um político idiota, porque você, ao ver o idiota que ele é, o ignorante que ele é, o estúpido que ele é, a mistificação que ele está produzindo, você se identifica com aquilo. Ele não sabe nada de política, você também não. E fica lindo. Entenderam? Esse é o jogo. Se eu votar num cara que é um estúpido que nem eu não vou me sentir humilhado. Isso é horrível. Eu acho que a gente evolui do ridículo político para o cinismo político. Nesse livro tem alguns capítulos sobre essa estrutura do círculo cínico.
E aí é engraçado, porque nunca ninguém tem coragem de confrontar um imbecil desses, né? Perguntando para ele na língua dele a coisa que ele está falando. Um cínico desses, né? Imbecil somos nós. Tem que chegar para o cara e perguntar. O cara está lá fazendo uma campanha política, filiado num partido político, fazendo um discurso político, pleiteando um cargo político e diz, eu não sou político. Aí você deve chegar a ele e perguntar, se o senhor não é político, o senhor é o quê? Um ornitorrinco? Um unicórnio? Temos que fazer a pergunta claramente. O senhor é o quê? Não é um panda, sei lá. Pergunta para ele o que ele é. Porque, assim, não é possível que o sujeito tenha essa cara dura, tão de pau, de fazer uma campanha política, de fazer tudo da ordem do político e dizer que não é. Eu acho que tem um jogo que é cênico mesmo. O teatro da política sempre existiu, e na ordem da sociedade do espetáculo, em que a política foi realmente transformada em publicidade, a questão é como você capitaliza o seu puro aparecer. O que é um fascista? O que é uma personalidade autoritária num grau exacerbado? É aquele sujeito que não consegue reconhecer o outro porque o outro, a dimensão do outro desapareceu porque ele não consegue entrar em contato com a dor do outro. Vocês nunca ficaram assim com um nível de compaixão que fez vocês chorarem? Já, né? Qualquer ser humano já chorou de dor. É alteridade, né? Não tem alteridade. Sim, então, mas você pode viver junto com os outros sem ter esse negócio de alteridade. As pessoas estão por aí, mas você não está vendo, né? Esse é o fascista. Só que qual é o jogo? Eu acho que é assim. Nós nos tornamos capazes de reconhecimento enquanto vemos no outro alguma coisa que é nossa. Mas a única coisa que realmente nos reúne é a nossa dor, gente. O resto... Só o que faz nexo entre nós é a nossa dor. E aí, para eu poder ter reconhecimento da sua dor, eu preciso conhecer isso. E esse que é o problema do fascista. Ele não pode... Fascista é aquele que não pode acessar a dor do outro, porque ele também não pode acessar a sua própria. Um fascista está morto na sua subjetividade. Ele não tem como acessar a sua própria dor, porque por dentro ele está tão morto que não tem como. Então, a gente está mesmo lidando com gente que está morta hoje em dia. Quem não tem capacidade de reconhecer o outro, de se encontrar com o outro, é porque, no fundo, imaginariamente, simbolicamente, na sua alma está morto. A coisa que mais ofende, que mais atrapalha, e a coisa que nega o capitalismo é a nossa vontade de um outro mundo possível. Isso é a grande heresia. Esse é o pecado em relação ao culto do capital. É você dizer que não quer isso, você quer uma outra coisa. Quer uma sociedade justa, boa, uma sociedade de direitos fundamentais garantidos para todos, uma sociedade com Constituição, sem STF, uma sociedade sem golpe, uma sociedade sem violência, uma sociedade em que as pessoas possam aparecer do jeito que elas são. Então, eu acho que a gente poderia pensar que o capitalismo não é um sistema econômico. E o neoliberalismo não é um sistema econômico, não é uma pura programação econômica. Qual é a questão que está em jogo? Esse sistema econômico, ele é uma ideologia. E o que é uma ideologia? Uma ideologia é um pensamento que acoberta a realidade. Então, é a falsa consciência. Todo mundo acreditando, por exemplo, que se a gente focar no econômico, está resolvido. Essa é a crença, aliás, que o capitalismo, na sua forma liberal e neoliberal, nos vendeu. Então, a gente deve acreditar que a questão é econômica. É um erro, portanto, pensar que, nessa linha, pensar que só a luta de classes resolveria o nosso problema. Não dá. Eu acho que, para a gente quebrar com o capitalismo, a gente tem que, inclusive, romper com a estética burguesa. Acho super essencial romper com a estética burguesa. Ela é um acobertamento, é o esteticamente correto do livro, né? O acobertamento da falta de liberdade que é própria desse sistema, que adora, aliás, usar a liberdade como bandeira. Então, para mim, a coisa vai por aí. A gente, para quebrar o sistema capitalista, a gente precisa quebrar com os valores do capitalismo. E esses valores do capitalismo são os valores
que foram vendidos hegemonicamente para a burguesia. Aliás, a burguesia se construiu em cima disso, de um tipo, de um aparecer, de uma roupa. Tem um capítulo aqui sobre o princípio decorativo, né? Tudo é decorado no capitalismo. Vocês já notaram? O shopping, o hotel, o restaurante, o mundo gourmetizado, os corpos sarados, com as roupas essas ou aquelas. Quer dizer, se você não está dentro do paradigma do homem branco europeu engravatado e da sua mulher madame, por exemplo, loira, com aquelas roupas, com aqueles... Enfim, a gente poderia aqui também ficar descrevendo essas figuras, né? Mas é isso. Quem não está dentro desse paradigma é necessariamente, já, desde sempre, excluído de processos. O avanço dessa despolitização se verifica também no momento dos pleitos, quando as pessoas podem votar e abdicam dessa ação. Então, votos brancos e nulos têm se tornado campeões de votação no Brasil, são eles que têm vencido as eleições. Isso poderia ser interpretado como uma coisa até muito boa, uma demonstração da população de que, afinal de contas, a política que se faz hoje já não interessa. Claro que nós podemos fazer essa leitura, então é um recado que o povo dá para o sistema político, dizendo as coisas não vão bem. Ao mesmo tempo, à medida que a própria população não cria novos candidatos, em que a população também não vota em novos candidatos que ela mesma teria ajudado a dar origem, os mesmos velhos candidatos continuam se candidatando, comprando muito voto, que isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, e continuam se mantendo no poder. E manter-se no poder é importantíssimo, se a gente pensar bem, para um homem que é um empresário, ou que é um pastor, ou que, enfim, tem um poder na mão, e um sujeito que quer mais poder também para a sua corporação, também para a sua igreja. E para esse sujeito, enfim, que é o velho, o mesmo coronel, o mesmo homem branco, o mesmo dono, enfim, do poder, aquele que está lá situado numa classe social elitizada, ou então que também corresponde às novas elites da nossa época, que são as donas do dinheiro, independente de onde esse dinheiro tenha vindo. Então é muito triste pensar que os jovens não se ocupem disso, mas eu acredito que os jovens estão cada vez mais interessados em política, em filosofia, em sociologia, e por isso mesmo também esses oligarcas, donos do poder, têm trabalhado muito contra o pensamento esclarecido, contra a lucidez, contra a inteligência, contra a cultura, contra as artes, contra a educação, porque se nós tivéssemos uma educação fortalecida, certamente o povo também se tornaria mais lúcido, mais sábio e mais capaz também de criar alternativas capazes de enfrentar esse estado de coisas deplorável que a gente vê hoje realmente no contexto das instituições. Então, acho que os jovens têm muito a dar, a contribuir com o cenário, e o diálogo entre as gerações é uma coisa muito importante. Aqueles que já não são tão jovens também têm muito a ensinar para os mais jovens. Os oprimidos, eles têm uma história, e as pessoas que são mais jovens hoje, a garotada que está aí nas escolas, acho que eles têm noção de que essa opressão não foi inventada hoje, e que houve muita luta, e houve certamente muita gente que venceu em muitos aspectos, mas houve muita gente também que perdeu, que morreu. E a gente tem um compromisso também com essas pessoas que ficaram no meio do caminho, injustiçadas, em nome de uma luta que, numa certa medida, ainda nos favorece.